Todas as suas orações retornarão para você sem resposta, seus melhores esforços não darão frutos e suas atitudes negativas impedirão a realização de seu objetivo. Uma mente saturada, com medo do fracasso ou imagens de resultados indesejados não pode realizar, criar ou produzir nada de valor. Este é mais um vídeo da série Você Já Nasceu Rico com base nos ensinamentos de Bob Proctor. Você pode acessar a playlist completa na descrição deste vídeo. Caso não for inscrito, inscreva-se. A prosperidade está em toda a sua vida. Vamos começar! A história de Clarence Smithson há alguns anos, quando trabalhava em Chicago, Illinois, tornei-me amigo íntimo de um homem chamado Clarence Smithson. Como Clarence não é uma celebridade, de forma alguma, tenho certeza de que você nunca ouviu o nome dele antes. Na verdade, ele é uma pessoa tão modesta que, se ele entrasse em uma sala cheia de pessoas, você provavelmente nem o notaria. No entanto, há uma certa centelha indefinível em Clarence Smithson que o torna uma das pessoas mais notáveis que já tive o prazer de conhecer. Na tentativa de identificar essa qualidade indescritível, apresentei a seguinte hipótese: Clarence Smithson incorpora, dentro de seu próprio ser, o princípio sobre o qual todo este capítulo se baseia, ou seja, se uma pessoa deixar ir e deixar Deus, ou seja, tenha fé de que tudo o que deve acontecer para que ele alcance seu objetivo, realmente acontecerá, todas as coisas se tornam possíveis. Um dia, confrontei Clarence e pedi-lhe que compartilhasse comigo sua visão da fé e, mais especificamente, sua explicação de por que ele pessoalmente parecia possuir tal cornucópia desse importante atributo. Fiel à sua natureza, ele me explicou que não havia desenvolvido uma filosofia complicada a respeito do assunto. Ele disse que tudo o que acreditava sobre fé poderia ser resumido em uma definição simples, e foi essa definição que lhe deu a força necessária para suportar as provações e tribulações de sua própria vida. Fé, disse ele, é a capacidade de ver o invisível e acreditar no incrível, e é isso que permite que os crentes recebam o que as massas pensam ser impossível. Eu me apaixonei por essa definição em particular e a compartilhei com um número incontável de pessoas, desde que Clarence a compartilhou comigo pela primeira vez. Usando um vocabulário um pouco diferente, eu faria a seguinte observação: se você pode me mostrar uma pessoa que realiza grandes coisas, posso mostrar a você uma pessoa que tem grande fé na habilidade dada por Deus para alcançar o que imagina. Na verdade, não há absolutamente nenhuma dúvida em minha mente de que a fé sempre foi a operadora de milagres ao longo da história. É o elo de ligação entre Deus e você, portanto, é o seu bem não físico mais valioso. Na verdade, é a pedra angular de tudo que você construirá ou alcançará durante toda a sua vida. Comparativamente, poucas pessoas hoje percebem o quanto a fé em si mesmo, aquela parte de si mesmo que é espiritual, perfeita, tem a ver com realização, porque a grande maioria das pessoas nunca parece conceber a fé como sendo uma força criativa genuína. No entanto, a verdade é que a fé não é apenas um poder genuíno, mas é o maior que jamais encontraremos. Na verdade, eu chegaria ao ponto de dizer que tudo o que você realizar em sua vida será em proporção direta com 1. Intensidade, e 2. Persistência de sua fé. David Golias considere, por exemplo, a história bíblica de Davi e Golias, que certamente deve ser classificada como um dos maiores testamentos já escritos sobre o tema da fé. Como você deve se lembrar, Golias, o gigante de Gate, entrou no acampamento israelita vangloriando-se pomposamente e provocando os israelitas para selecionar um homem para lutar contra ele. Os israelitas, naturalmente, ficaram apavorados, e não surpreendentemente, nenhum deles se adiantou para aceitar o desafio. Algum tempo depois, porém, quando Golias voltou para reiterar seu desafio, Davi, um jovem israelita, ouviu a ostentação detestável do gigante e deu um passo à frente para pegar a manopla. Finalmente, depois de muito pleitear perante seus anciãos pela duvidosa honra de enfrentar Golias na batalha, o jovem recebeu o grande privilégio de sair para a batalha. Os anciãos insistiram, porém, que Davi se vestisse com uma pesada armadura protetora. Eles também lhe deram uma espada para ferir seu poderoso adversário.
Mas David disse: não estou acostumado com essas coisas, não posso lutar com essas desvantagens. Estas não são minhas armas. Tenho outras armas para lutar contra o gigante. Então ele se despiu de toda a sua armadura e foi para a batalha sem nenhuma arma além de um simples estilingue e algumas pedras que ele havia juntado do riacho próximo. Quando o líder gigante dos filisteus, protegido como estava com a armadura da cabeça aos pés, armado com armas poderosas e precedido por seu escudeiro, viu o jovem israelita desarmado e desprotegido se aproximando, ele ficou furioso. Ele disse a Davi: venha a mim e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. O jovem Davi, porém, nunca se deixou intimidar, respondeu ao gigante dizendo: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Enquanto o gigante Golias colocava sua fé em objetos físicos como armaduras, espadas e escudos, Davi depositava sua fé unicamente em um Deus invisível. O resultado: o jovem pastor israelita derrotou seu inimigo muito mais poderoso. Com nada, exceto uma única pedra de sua funda, Davi atingiu Golias, e o gigante caiu sem vida no chão. Ao aceitar o princípio deixe ir e deixe Deus, e acreditando que tudo o que deve acontecer para você alcançar seu objetivo, acontecerá, como Davi, você também conquistará com sucesso o gigante em sua vida, ou seja, você testemunhará o físico manifestação de sua imagem, e no devido tempo. Veja, o problema com aqueles de nós que falham em alcançar o que desejamos, não é que nos falte a capacidade de fazê-lo, mas que nos falta a fé implícita no princípio deixe ir e deixe Deus, que dita o que quer que seja. Necessários para atingirmos nosso objetivo de fato ocorrerão. Não acreditamos que podemos simplesmente acessar o grande reservatório espiritual que está dentro de nós, para fazer conexão com a divindade, todo o suprimento ou qualquer outra coisa que você queira chamar de poder que sustenta a cada um de nós. No entanto, se você falhar em fazer essa conexão em sua própria mente, ou se lhe faltar a autoconfiança divina nascida da fé na onipotência, você nunca será o que deseja ser ou terá o que deseja. Merece ter com razão. Todas as suas orações retornarão para você sem resposta, seus melhores esforços não darão frutos e suas atitudes negativas impedirão a realização de seu objetivo. Uma mente saturada, com medo do fracasso ou imagens de resultados indesejados não pode realizar, criar ou produzir nada de valor, assim como uma pedra pode violar a lei da gravidade voando para cima no ar. Você deve perceber que o Criador não altera a lei da gravidade para acomodar uma pessoa que sai do telhado de uma casa. Mesmo que a pessoa o faça inconscientemente ou em estado de droga. Da mesma forma, o princípio criativo da lei da realização não pode ser violado impunemente. Portanto, você alcançará o que deseja, será o que deseja ser, somente quando se tornar obediente a essa inexorável lei da vida. Recapitulando, o primeiro passo no processo criativo é relaxar e se ver já de posse do bem que deseja. Construa a imagem. O segundo passo é deixar ir e deixar Deus. Ao trabalhar com o Espírito, é útil focar na verdade de que o Espírito está em todos os lugares e em todos os momentos. Sendo assim, você possui a habilidade divina de acessar pensamentos positivos sempre que desejar e em qualquer lugar que escolher. Além disso, uma vez que você se torna consciente de seu parentesco com o poder criativo, que você é na verdade um filho do Espírito, você não pode ser outra coisa senão positivo, enérgico, radiante e autoconfiante em suas relações com o mundo, um conquistador de aquelas forças que tentariam arrastá-lo para baixo ou retê-lo. Quando isso acontecer, todas as forças do universo se unirão a ajudá-lo a alcançar seu objetivo ou a manifestação de sua imagem. Por fim, obter a compreensão de que você foi feito à imagem do Criador do Universo, e é uma parte viva do Espírito Eterno, acabará por transformar os resultados que está obtendo em sua vida, todos os dias. Outra coisa que você deve saber sobre o Espírito é que ele é um poder que está sempre fluindo para dentro e através de você, também chamamos esse poder de pensamento. Mas conforme o Espírito ou o pensamento flui para dentro de você, escolhe a imagem que formará com ele. Experimente você mesmo, sente-se,
Relaxe e torne-se plenamente consciente dessa grande capacidade criativa. Na verdade, você pode formar uma imagem ou quadro, após o outro, na tela de sua mente, imagens de coisas que já existem fisicamente, como seu carro, sua casa, seu local de trabalho, ou imagens de coisas que ainda não existem como seus objetivos de curto e L+. O ponto que quero enfatizar para você agora é que, embora o espírito seja a própria essência do seu ser, ele nunca se moverá para uma forma ou imagem sem a sua ajuda. Portanto, aquelas pessoas que se sentam e não fazem nada, dizendo, Deus cuidará de mim, estão apenas enganando a si mesmas. Pois como é verdade que Deus ajuda apenas aqueles que primeiro ajudam a si mesmos, segue-se que você sempre deve fazer sua parte para iniciar o processo criativo. Você deve sempre construir a imagem e saber em seu coração que a imagem se materializará. Você deve olhar para Deus como um grande provedor invisível que habita cada fibra do seu ser, e também deve entender que no instante em que você formar a imagem em sua mente, Deus irá trabalhar no caminho perfeito de Deus e movê-lo para uma vibração inteiramente nova, ou seja, você começará a se sentir diferente. Portanto, lembre-se sempre de que o novo sentimento que vem sobre você é realmente Deus trabalhando e, embora às vezes você possa expressar sua alegria dizendo que se sente entusiasmado, lembre-se de que a palavra entusiasmo é apenas uma derivação do grego antigo entheos, que significa em Deus. Sua atitude entusiástica, por sua vez, fará com que suas ações mudem e você começará a se comportar de maneira diferente. Além disso, você não apenas começará a agir de maneira diferente, mas, devido à nova vibração em que se encontra, começará a gravitar e atrair para você outras pessoas com ideias semelhantes. Coisas estranhas e maravilhosas começarão a acontecer com você e com tanta regularidade que você não conseguirá explicar ou mesmo compreender o que está acontecendo, então nem mesmo tente. Apenas entenda que é o caminho de Deus ou o caminho da força criativa e aceite o bem como ele vem e espere mais do mesmo no futuro. Os céticos começarão a dizer que você é apenas um sortudo, e você deve deixar para lá. Enquanto você continuar a manter em sua mente a imagem do bem que deseja, sempre será recompensado. Apenas tenha fé de que o que deve acontecer e, no tempo certo, acontecerá. Lembre-se sempre disso. A imagem que você continua afirmando em seu coração ou em sua mente subconsciente está sendo impressa no espírito, e o espírito tem a capacidade de converter seus sonhos presentes em sua realidade futura. Superficialmente, pode parecer, de tempos em tempos, que as coisas não estão indo bem e você pode começar a preocupar. Você está se movendo na direção errada. Mas deixe-me assegurar-lhe que este não será o caso, enquanto você mantiver a imagem do bem que deseja firmemente plantada em sua mente subconsciente. Pois se você fizer isso, continuará se movendo na única direção em que pode se mover, a fim de chegar onde deseja ir. Não se esqueça, nunca é suficiente acreditar em si mesmo, aquela parte de você que Deus criou à sua imagem, apenas quando você se sente particularmente entusiasmado ou quando alguma boa sorte particular se abateu sobre você. Nunca é adequado ter fé esporadicamente, para ficar entusiasmado com seus clientes potenciais, em seguida, minar todo o seu reino mental. Não adianta continuar caindo, de novo, como o sapo tentando sair de um poço, mas se sentindo mais fraco e mais desanimado após cada queda. Qualquer pessoa que põe em movimento esse tipo de processo, está abrindo mão de sua imagem de prosperidade, em vez disso, está usando seus poderes criativos para construir imagens de pobreza. E como já dissemos, Deus, sendo um Deus justo, sempre trabalhará para trazer o seu bem final. Mas sempre tenha em mente que são seus pensamentos e imagens mais íntimos que você está solicitando, não as palavras às quais você pode estar apenas prestando atenção. Portanto, crie o hábito de começar e terminar cada dia com uma declaração de fé em você mesmo, criado à imagem de Deus, e em seu poder, qualquer que seja o nome que você escolher. Guarde esta fé com zelo, como faria com seu bem mais precioso, e certifique-se de que ela nunca seja ameaçada por pensamentos fracos, desanimados e negativos. Dúvidas, medos, pessimismo e pensamentos negativos envenenam a própria fonte da vida. Eles sugam energia, entusiasmo, ambição, esperança, fé e tudo mais que torna a vida significativa, alegre e criativa.
Você deve entreter conscientemente apenas os aliados mentais de sua ambição e os atributos que o ajudarão a realizar a manifestação de seu objetivo. Pois quando você estiver firmemente fundamentado na fé, os pensamentos negativos não terão poder sobre você, pois não estarão em vibração harmoniosa com a sua nova imagem. Você será mentalmente forte por meio da percepção consciente do poder de Deus dentro de você. Quando os tempos ficam difíceis, quando as coisas ficam difíceis, você deve ficar mais difícil e você pode. Como disse o Dr. Robert Schuller, tempos difíceis nunca duram, mas pessoas duras, sim. Portanto, se você perceber que sua fé está enfraquecendo ou que está ficando sem essa grande força motora que realiza tantas coisas maravilhosas, você pode fazer algo a respeito. O seguinte exercício funciona para mim, tem funcionado há anos, e sei que funcionará para você também. Você pode construir enormes reservatórios de poder mental simplesmente empregando uma técnica autossugestiva diária, para a aquisição e fortalecimento deste maior e mais necessário de todos os atributos humanos, a fé. Observe que, quando você está dando a si mesmo esse tratamento mental, você deve sempre sair sozinho e falar alto para si mesmo em um tom de voz firme e decidido. Verbalize o que está dizendo com a mesma sinceridade como se estivesse falando com outra pessoa a quem você queria impressionar com a grande importância do que você estava afirmando. Quando você fala consigo mesmo, comece com seu próprio nome e continue da seguinte maneira: seu nome. Você é um filho de Deus e o ser que Deus criou nunca foi planejado para o tipo de vida fraca e negativa que você está levando. Deus fez você para o sucesso e não para o fracasso. Deus nunca fez ninguém para ser um fracasso. Você está pervertendo o grande objetivo de sua existência, dando lugar a essas dúvidas miseráveis de si mesmo, de sua capacidade de ser o que deseja de todo o coração. Você deveria ter vergonha de sair entre seus associados com uma cara longa, triste e abatida, como se você fosse um desajustado, como se lhe faltasse o poder criativo interior, como se você não tivesse a capacidade de fazer o que seu Criador lhe enviou aqui. Tendência. Você foi feito para expressar o que deseja expressar. Por que não fazer isso? Por que não se levantar e andar como um conquistador, como um Davi que matou Golias, em vez de ceder ao desânimo e à dúvida e continuar como um fracassado? A imagem da perfeição, a imagem do seu Criador está dentro de você. Você deve trazê-lo para o centro de seu pensamento consciente e expressá-lo para o mundo. Não desonre seu Criador violando essa imagem, sendo tudo menos o magnífico sucesso que Deus planejou para você. Há uma tremenda força de realização, um poder edificante e fortalecedor na afirmação da confiança no Criador e no fato de que você foi criado à sua imagem. Isso não é egoísmo, não é a glorificação da paródia do homem ou da mulher que o pensamento errado ou a vida errada fizeram. É simplesmente a afirmação de seu parentesco com Deus. Não o force a acontecer, não deve haver força associada à manifestação de sua imagem, porque força nega. Tentar fazer do seu jeito, forçando as coisas a acontecerem, não é necessariamente o jeito de Deus. Portanto, aprenda a seguir a voz silenciosa interior que fala em sentimentos e não em palavras. Siga o que você ouve por dentro, em vez do que os outros podem estar lhe dizendo para fazer. Esteja ciente de que a voz calma interior muitas vezes lhe diz para fazer coisas que vão contra a maneira como a maioria das pessoas vive suas vidas. Mas não se preocupe indevidamente com isso. Muitos dos maiores líderes mundiais foram considerados hereges por seus pares, simplesmente porque escolheram marchar ao som de um baterista diferente. Esses indivíduos estavam seguindo a voz silenciosa dentro deles, em vez de fazer as coisas consideradas da moda em seus dias. Deixe sua imagem afundar no tesouro de sua mente subconsciente. Deixe-se envolver total e emocionalmente com a sua imagem, porque ao fazer isso você está deixando ir e deixando Deus. Entenda, além disso, que se você vacilar por qualquer motivo e seguir seu próprio caminho, no minuto em que reconhecer seu erro e reafirmar sua imagem, o espírito continuará exatamente de onde parou quando você escolheu assumir os controles. Então você instantaneamente estará de volta na vibração certa e no caminho correto, levando ao sucesso na vida. Siga as instruções abaixo, ao pé da letra. Espere uma abundância. A mente é um ímã poderoso e,
como tal, atrai tudo que corresponde ao seu estado dominante. A expectativa dita qual será esse estado governante, portanto, governa o que corresponde à mente e é atraído para a sua vida. A expectativa pode ser uma bênção ou uma maldição, mas de qualquer forma é certamente uma das forças invisíveis mais poderosas em sua vida. O que você está fazendo para aumentar sua renda? Se sua resposta a esta pergunta for nada, ou se você está apenas começando a pensar seriamente sobre o que poderia fazer, provavelmente ainda não entendeu as ideias apresentadas nos capítulos anteriores. Você deve estar ciente de que os capítulos deste livro se assemelham às peças individuais de um quebra-cabeça. Cada capítulo está relacionado, um ao outro, de tal forma que, se os colocarmos todos juntos, podemos ver o quadro completo. Como agora você está bem no centro do livro, peço que preste atenção especial às ideias que se seguem, para que possa usá-las para amarrar com sucesso todas as peças. Você logo descobrirá que, se as ideias deste capítulo forem aplicadas com inteligência, a expectativa pode ser o mecanismo desencadeador que atrai para sua vida todo o bem que você deseja. No entanto, se você não for extremamente cauteloso, expectativa também pode se transformar, com a mesma rapidez, em um inimigo letal e destrutivo. Portanto, você deve estar ciente de como está exercendo essa força invisível, mais poderosa. Acredito que você já entenda que não pode ter riqueza em seu mundo material até que primeiro visualize a riqueza em sua mente. Mas o que isto significa realmente? Isso significa que antes que qualquer um de nós possa começar a superar a pobreza que nos cerca em nosso mundo externo, devemos primeiro vencer o empobrecimento que está enterrado profundamente dentro de nós mesmos nas páginas anteriores. Expliquei como a prosperidade devidamente compreendida é simplesmente a consciência interior da opulência, totalidade e completude que abundam no reino espiritual. Em outras palavras, é impossível sentir-se pobre quando você está consciente de estar envolvido no cuidado protetor de um Deus amoroso, Espírito universal ou qualquer outra coisa que você queira chamar de centro espiritual de nosso universo. Deixe-me repetir, nunca houve qualquer falta de suprimento além daquele que criamos para nós mesmos por causa de nossa própria consciência limitada. O conto da lâmpada história a seguir deve ajudar a enfatizar essa grande verdade sobre sua fonte infinita de suprimento. Visualize, se quiser, um casal pobre que passou a vida inteira vivendo nos remansos da civilização. Então imagine-os subitamente transportados para uma pequena vila onde, para seu espanto, descobrem que sua nova casa está sendo iluminada por eletricidade. Como eles não tiveram nenhuma experiência anterior com essa força, na verdade, eles nunca viram uma luz elétrica antes, eles estão completamente hipnotizados pelas pequenas lâmpadas elétricas de 8 velas que iluminam sua casa. Vários meses se passam e, eventualmente, o casal começa a considerar as lâmpadas como uma faceta aceita da vida moderna. No entanto, um dia, um vendedor de fala mansa aparece em sua porta, dizendo-lhes que suas 8 lâmpadas elétricas não são mais adequadas para suas necessidades. Ele diz que eles devem comprar as novas 60 lâmpadas movidas a velas que acabaram de chegar ao mercado. Como o casal agora se tornou um pouco mais aventureiro, eles concordam em deixar o vendedor demonstrar seu produto moderno. Assim que a nova lâmpada é conectada e a eletricidade ligada, o casal fica paralisado mais uma vez, pois a nova lâmpada não apenas emite uma luz, mas também ilumina toda a sala. Nunca em suas fantasias mais loucas o casal jamais imaginou que a fonte da nova inundação de iluminação estivesse lá o tempo todo. Eles também não haviam percebido que essa luz enormemente aumentada poderia se originar da mesma corrente que alimentava sua pequena lâmpada de 8 velas. É estranho. Sorrimos com a ingenuidade demonstrada por este pobre casal, mas a verdade é que a maioria de nós é ainda menos consciente do nosso próprio poder, do que este casal era do poder da corrente elétrica. Pois, como o casal da história, nunca sonhamos que a corrente infinita que nos cerca pudesse inundar nossas vidas com uma luz mais magnífica do que a mais poderosa lâmpada já inventada. Nunca compreendemos a verdade simples de que tudo o que precisamos fazer para melhorar nossos resultados é inserir uma ideia maior e mais próspera na corrente infinita da vida. Em vez disso,
a maioria de nós estrangula nosso suprimento com pensamentos de dúvida e medo empobrecidos em energia, que cortam totalmente o influxo de prosperidade. Quero exortá-lo, portanto, a resolver mudar seu padrão habitual de pensamento agora. Isso mesmo, mude agora e lembre-se, o fluxo da abundância sempre flui para a mente aberta e expectante. Você deve entender que já tem em substância, se não em forma física, tudo o que é necessário para produzir prosperidade em seu mundo material. Os dois fatores determinantes para você atingir os resultados que deseja são: 1. Desejo, e 2. Expectativa. Até este ponto você pode ter vivido como as massas vivem suas vidas inteiras, simplesmente porque você está abrigando a falsa suposição de que o desejo é a única coisa que você precisa para alcançar seu objetivo. Mas você deve entender que, se o seu desejo não for combinado com a expectativa de receber o que deseja, você se sentirá continuamente frustrado e desapontado sempre que começar a trabalhar em direção a qualquer tipo de objetivo material. Quando você relembrar as experiências de sua própria vida, logo perceberá que, sempre que alcançou uma meta desejada, não apenas desejou essa meta, mas também esperava alcançá-la. Deixe-me repetir: desejo sem expectativa nada mais é do que pensamento positivo e, como já apontamos, uma vez que a grande maioria das pessoas deseja algo positivo, mas espera negativo, elas raramente alcançam o que buscam. Em seu magnífico livro The Science of Getting Rich, o autor, Wallace D. Wattles, nos deu uma excelente definição de desejo. Ele disse: desejo é o esforço da possibilidade não expressa dentro de buscar expressão externa por meio de sua ação. Em outras palavras, seu ideal, sonho ou objetivo, essa riqueza que você deseja ver materializada, só pode se tornar um desejo depois de devidamente plantado no subconsciente. No entanto, uma vez que seu desejo tenha sido firmemente estabelecido, é a atitude de expectativa que garante que seu objetivo ou sonho não seja desenraizado ou substituído por ideias opostas ou concorrentes. Em um esforço para ajudá-lo a despertar essa atitude de expectativa em relação à riqueza real, vamos viajar juntos por alguns dos capítulos anteriores deste livro. Como você deve se lembrar, começamos discutindo de dinheiro. Tentamos entender a verdadeira natureza do dinheiro e chegamos à conclusão de que ele é um servo útil e obediente. No entanto, como todos os servos, aprendemos que é útil para nós apenas quando está sendo empregado. Portanto, concluímos, o dinheiro deve sempre ser mantido funcionando ou circulando. Pois se não for, como já dissemos, ficará tão inútil quanto os jornais velhos guardados no sótão. Em seguida, exploramos a ideia relacionada a exatamente quanto dinheiro você quer. Você percebe que é necessário ser muito específico sobre quanto dinheiro você precisa, para fornecer as coisas que deseja, para viver no estilo que escolher. Definida essa figura, examinamos a importância de construirmos a imagem de nós mesmos já de posse dessa riqueza, na tela de nossa mente consciente. Também falamos brevemente sobre a forma como as imagens são formadas e o papel que desempenham em nossas vidas. Em seguida, examinamos a ideia de consciência e como era imperativo desenvolver primeiro a prosperidade que buscamos em nossa mente, antes que possamos alcançá-la em nossos livros bancários. Aprendemos como tínhamos que banhar nossas mentes subconscientes em um conceito de prosperidade e como tínhamos que ver a riqueza como já estando em nossa posse. No capítulo Deixe Ir e Deixe Deus, percebemos que éramos co-criadores. Ficamos cientes de como tínhamos, em nossa mente consciente, a capacidade de escolher quaisquer pensamentos que quiséssemos, de construir quaisquer imagens que desejássemos construir. Aprendemos então como podemos transferir essa imagem para nossa mente subconsciente, o centro espiritual de nosso ser, e aquela parte de nós que pega qualquer ideia ou imagem que lhe damos, então a aceita de bom grado e instantaneamente começa a movê-la para o estado físico. Forma em nosso mundo. Descobrimos que, quando realmente entendemos esse processo criativo da vida e nosso papel nele, a expectativa se torna uma mentalidade natural. Independentemente de como as coisas possam parecer em nosso mundo exterior ou o que os outros disseram-nos, que essa fé ou crença absoluta e inabalável no fato de que nossas imagens são transformadas em forma é essencial se quisermos ter sucesso em nossas vidas.
Também ganhamos a consciência de que tudo isso acontecerá quando começarmos a nos ver como entidades não físicas encerradas em corpos físicos. Este vídeo tem continuação. Acesse a playlist completa na descrição ou clique no vídeo na tela. Se você chegou até aqui, comente: eu sou milionário. Gratidão.